Você que está de casa, nós queremos abençoar a sua vida também, que você sinta-se tocado por tudo aquilo que nós estamos recebendo aqui nesse lugar, aí dentro da sua casa, viu? Eu vou fazer o início dessa mensagem um pouco diferente hoje. Eu vou descer aqui e bater um papo, conversar com alguém. Alguém aqui está disponível para bater um papo comigo? Posso pegar alguma pessoa por aqui? Deixa eu ver aqui quem que eu pego. Eu não sei por que o pessoal baixa a cabeça, olha para o lado. O que acontece com vocês assim? A outra bota a mão. O que está acontecendo com você, minha filha? Está tudo bem? Tá, né? Então tá bom. Eu vou pegar aqui o Caju. Vou pegar um jovenzão aqui. Meu filho, eu queria fazer uma pergunta para você, é o seguinte. Se Deus chega aqui, senta do seu lado agora, e Ele fala para você assim: hoje é o seu último dia de vida. Você vai morrer hoje. A esposa dele já apertou a perna aqui assim, gente. Vocês tinham que ver o que eu vi. O que você falaria para Deus? Falaria gratidão. Gratidão pelo sacrifício. Então, sendo hoje o seu último dia de vida, você diria obrigado. Eu vou fazer uma segunda pergunta. Se Deus fala para você, você tem a opção de escolher: eu te recolho para você vir comigo, ou você permanece vivo. Qual seria a sua escolha? Permanecer vivo. Você quer continuar vivo? Quero mesmo? Quero mesmo. Aí de você se disse que queria morrer, a esposa ia falar assim: como assim? Mas o apóstolo Paulo não disse isso, Caju. Filipenses capítulo 1, versículo de número 21, o apóstolo Paulo fala assim: o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. O que isso significa? Se eu estiver vivo, eu vou viver para Cristo. Mas se um dia Deus quiser me levar, a minha morte, ela é lucro. Então, nós ficamos tristes com pessoas que nós amamos que partiram. É uma realidade daquilo que nós sentimos. Só que eu preciso que você saiba que as pessoas que elas partiram com Cristo, segundo diz a Bíblia, o morrer é lucro. Essas pessoas estão muito melhor do que nós aqui. Muito melhor. É por isso que eu quero bater um papo com vocês, conversar com os irmãos hoje, sobre esse tema aqui, um convite para a morte. Pergunta para o vizinho que está do seu lado: você está preparado para morrer? Você quer ouvir essa palavra aqui, Bento? A Cida está falando assim: não quero não, pastor. Vamos lá, vamos continuar. Pode ficar tranquilo que vai melhorar. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 13, o versículo de número 2 ao versículo 5 é o que nós vamos ler. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, não tinha filhos, porque a sua mulher ela era estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filho, mas engravidará e dará à luz a um filho. Contudo, tenha cuidado, não beba vinho
nem bebida fermentada, nem coma nada impuro, pois você ficará grávida e dará à luz a um filho, em cuja cabeça não se passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele está falando da vida de quem? Você sabe dizer? Sansão. Sansão, antes de nascer, Deus já havia falado para os seus pais: esse menino que vai nascer é um menino separado, ele é consagrado e ele tem um propósito. O propósito é ele libertar Israel. A caminhada de Sansão foi uma caminhada complicada, irmãos. Até que ao final da sua vida, Sansão precisa morrer para cumprir o propósito ao qual ele nasceu. E eu quero ler esse final da vida de Sansão com você. Vamos ler o texto que está no capítulo 16, a partir do versículo de número 18. Capítulo 16, a partir do versículo de número 18, que diz assim, 28, perdão. 28. Então Sansão orou ao Senhor, e ele disse: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão abraçou as duas colunas centrais sobre os quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a mão esquerda na outra. E ele disse: que morra eu com os filisteus, que morra eu com os filisteus. Em seguida ele empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os governantes, sobre todo o povo que estava ali. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Na sua morte, ele matou mais homens do que em toda a sua vida. Sansão nasceu com esse propósito de livrar Israel da opressão e da escravidão que os filisteus geravam sobre Israel. Só que no meio da sua caminhada e da sua trajetória de vida, Sansão, ele entra em tantas ciladas, em tantas armadilhas, que ele não cumpre esse propósito. Ele precisa acabar com a sua própria vida física para cumprir o plano que Deus tinha para ele. Meus irmãos, quantas pessoas que por não saberem viver a sua caminhada hoje, estão matando não a vida física, mas estão matando coisas importantes, como por exemplo, seu casamento está morrendo, os seus projetos que envolvem o seu futuro com o dos seus filhos, está morrendo, porque você está cometendo alguma coisa errada no meio da trajetória. Quantos que estão tendo o chamado de Deus e o relacionamento com Deus morrendo, porque não estão sabendo lidar com as situações no meio da caminhada? Pastor, como que eu preciso fazer para essas coisas importantes na minha vida não morrerem? Eu preciso aprender a matar a mim mesmo, a matar as minhas próprias vontades. Você não precisa esperar o seu casamento morrer, você não precisa esperar o seu relacionamento com Deus morrer,
e nem o seu chamado com Deus morrer. É só despertar para que você possa matar suas próprias vontades. Como que nós podemos enxergar a realidade na vida de uma pessoa que não está morta para suas próprias vontades? Preste atenção, eu quero que você observe isso que eu vou te mostrar. Uma pessoa que não morreu para suas próprias vontades, ela tem as seguintes características. Número 1, ela é mimada e cheia de vontades. Você já viu aquelas crianças que no supermercado ou no shopping, elas fazem pirraça para o pai e para a mãe e começam a gritar: eu quero, e sapateia e se joga no chão e rola? Você já viu isso? Há pouco tempo apareceu um vídeo na internet de uma menina, acho que de 18 anos ou 19 anos, fazendo um escândalo na rodoviária e rodando no chão, porque ela queria um iPhone 15 e a mãe não tinha condições de dar para ela um iPhone 15, e ela começa a fazer pirraça. Quantos de vocês acham isso daí ridículo? Você acha isso ridículo? Pois é. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus. A gente faz pirraça porque a gente quer que Ele faça as coisas do nosso jeito para satisfazer a nossa vontade e da nossa maneira. Sansão é exemplo de um homem que estava tão cheio de si que ele faz pirraça. Olha o que diz o texto de Juízes capítulo 14, o verso 1 ao 3, olha só. Sansão desceu a Tímna e viu ali uma mulher do povo dos filisteus. Quando ele voltou para casa, ele disse para o seu pai e para sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímna, consigam essa mulher para ser a minha esposa. O seu pai e a sua mãe lhe perguntaram: Sansão, será que não tem uma mulher entre os teus parentes, no meio do nosso povo? Você tem que ir lá até os filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa, Sansão. Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga ela para mim, porque é ela que me agrada. Sabe o que Sansão fez aqui com seu pai? Se não for a que eu não quero nada. É ela que eu quero, é ela que me agrada. Será que você está fazendo pirraça para Deus porque você quer que Ele cumpra uma vontade sua e você não está se submetendo a uma vontade que é dele para a sua vida? Uma pessoa cheia de si, que não morreu para si e corre o risco de morrer no futuro, matando coisas importantes na sua vida, é uma pessoa que não abre mão das suas vontades, é pirracento igual a Sansão. A segunda característica de uma pessoa que não morreu para si é que essa pessoa, ela não é transparente, ela esconde e oculta coisas perigosas, porque ela está querendo proteger a si mesma. Olha o que aconteceu, Juízes capítulo 14, do verso 6 ao 9. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e sem nada nas mãos, ele rasgou o leão como se fosse um cabrito. Ele, no entanto, não contou nem para o seu pai e nem para sua mãe o que fizera. Ele usa a sua força de maneira desnecessária, brincando com o leão, e rasga um leão assim, ó, como se fosse um cabrito. Não foi para isso que Deus deu para ele a força, foi para ele livrar Israel dos filisteus. Mas ele brinca com o dom que Deus havia dado para ele. Ele brinca. E sabe o que acontece? Ó, boquinha fechada, não vou contar nada para o meu pai e para minha mãe, porque se eu contar para o meu pai e para minha mãe, eu vou ser descoberto, e isso vai dar problema para mim. Mas não para só nisso, meus irmãos. Olha o que diz o versículo 7. Então ele desceu
e foi conversar com uma mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Nele não, então havia um enxame de abelhas e tinha mel. O seu pai desceu para casa e Sansão... Gente, vocês estão mudando o versículo aqui, tá certo isso aqui? Vocês por favor, aí, me ajuda aí, ó. Ele tirou o mel com as mãos, foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, ele repartiu com eles o mel. Eles também comeram, no entanto, não lhes contou que ele tinha tirado o mel do cadáver do leão. Sansão, como nazireu, ele não podia tocar nenhum cadáver, nem de animal e nem de pessoas. Ele vai no leão que estava morto, viu ali um favo de mel, toca naquilo, pega o mel, come, dá para os seus pais e mais uma vez, Sansão não falou nada. Ele é o tipo de pessoa que está sempre escondendo as coisas erradas que faz. Meu irmão, se você está cheio de si, comprometendo o seu futuro, tem um monte de coisa errada escondida na sua vida, que lá na frente isso vai te destruir. Esse é o perigo de uma pessoa que está correndo o risco de matar coisas importantes. Você pode matar o seu casamento com essas coisas ocultas que você está fazendo. Você pode matar o seu relacionamento com Deus com essas coisas ocultas que você anda fazendo. Você pode matar o seu relacionamento com seus pais com essas coisas ocultas que você anda fazendo. Esse é o perigo. Mas vamos olhar mais uma característica de alguém que não morreu para suas próprias vontades. Sansão é alguém cheio de vaidade, cheio de si mesmo. Olha o que diz Juízes 15, versículo 15 e 16. Ao encontrar uma queixada de jumento que ainda estava fresca, ele tomou-a e com ela ele matou 1000 homens. Uau, meu irmão, com uma queixada de jumentos, o Sansão, ele mata 1000 homens. Maravilhoso isso, né? Maravilhoso. Mas olha só, o versículo 16. Então Sansão diz: com uma queixada de jumentos eu fiz deles montões, com uma queixada de jumento eu matei 1000 homens. Sabe o que Sansão está fazendo aqui? Se vangloriando. Uma pessoa que não morreu para si mesma, ela adora se vangloriar. Vive contando vantagem para todo mundo. Isso é um perigo para você, tá? Sabe qual é um princípio que eu aprendi para a minha vida, que eu quero aplicar para você? Você está tendo vitória, está tendo conquista, está tudo dando certo para você, fala para o seu irmãozinho assim, ó, boca fechada, irmão. Você não precisa ficar dizendo, olha aqui o que eu estou tendo, boca fechada, porque senão você atrai inimigos desnecessários. Você está entendendo o que eu estou falando para você? O Sansão, como era alguém vaidoso demais, quis ficar se mostrando. Você fica querendo se mostrar e você está arrumando problema para a sua vida, tá bom? A quarta característica, ô irmão, o que é isso que está acontecendo aqui? Fala para o seu vizinho do lado, dá um glória aí, irmão. Aleluia. Alguém pode dizer um aleluia aqui? Ah, obrigado, me dá uma força aqui, né? A quarta característica de alguém que morreu, não morreu para si mesmo, não morreu para suas vontades, é quando essa pessoa ela é vencida pelos desejos da sua carne. Olha o que diz Juízes capítulo 16, versículo de número 1. Olha o que diz. Certa vez Sansão foi até a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela.
Quando você olha desde o início da caminhada de Sansão, Sansão tinha um problema sério com mulher. Mulher era o problema que fazia Sansão ele cair na carne. O problema de Sansão era mulher. E o seu problema? Qual é o seu problema que você precisa vigiar para você não se arrebentar e destruir o seu futuro? É mulher também? É homem, minha irmã? O seu problema que você precisa vigiar porque pode destruir a sua vida é homem? É pornografia o seu problema? Qual é o seu problema? É dinheiro o seu problema? O seu problema é o que? Ira. Você briga com todo mundo, arruma confusão aonde você vai. Na sua casa o pau quebra porque você fica irado com qualquer coisa, irada com qualquer coisa. No seu local de trabalho você briga com todo mundo. Na igreja você arruma confusão com todo mundo. É ira seu problema? Qual é o seu problema? Eu ouvi a história de um conglomerado de fazendas, uma fazenda próxima a outra, e tinha um cavalo selvagem que estava preso em uma dessas fazendas, e de repente um demônio apareceu, soltou ali as cordas que amarravam aquele cavalo selvagem e deu um tapa no traseiro do cavalo selvagem, assim, ó, pá! E o cavalo saiu desesperado, entrou na fazenda do vizinho e destruiu a plantação todinha da fazenda do vizinho. O vizinho, quando viu aquilo, ficou irado. Foi na sua casa, pegou um rifle e pá! Deu um tiro na cabeça do cavalo. O dono do cavalo descobriu isso que o vizinho fez. Pegou o seu rifle, foi na casa do vizinho e pá! Deu um tiro no vizinho. A mulher do vizinho ficou irada, pegou um rifle, foi na casa do dono do cavalo e pá! Matou o dono do cavalo. O filho do dono do cavalo ficou irado, foi na casa dessa mulher que tinha matado seu pai e pá! Matou a mulher. Então os fazendeiros daquela localidade ficaram revoltados. E eles foram na casa desse menino, botaram fogo na fazenda inteira e ainda mataram o menino. E no meio daquela desgraça toda, uma pessoa fica endemoniada e alguém pergunta: Satanás, por que você fez essa desgraça toda? E o Satanás manifesta na mulher e diz: eu só soltei o cavalo. Existem algumas desgraças que estão acontecendo na sua vida que você está querendo colocar a culpa no diabo. Ele só colocou a bandeja e foi você que pegou e gerou tudo o que está acontecendo. É por isso que nós precisamos vigiar e ficar atentos para não dar vazão às coisas da nossa carne. Não alimentar o nosso próprio eu, para não destruir o nosso futuro. Uma pessoa que ela não morreu para si mesma, ela entrega o seu coração para coisas e para pessoas erradas. Todos nós sabemos que Sansão, ele perde a sua força que estava no seu cabelo quando ele começa a entregar o seu coração para Dalila. Sansão entrega o seu coração para Dalila e ali começa a sua morte, a perda da sua força e a sua morte. Meu irmão, você tem entregado o seu coração para pessoas erradas e para coisas erradas. Minha irmã, você tem entregado o seu coração para coisas erradas e pessoas erradas. Isso pode destruir e matar o seu futuro. Antes de você entregar o seu coração
Para qualquer pessoa num relacionamento, entregue o seu coração para o Senhor. O seu coração deve ser do Senhor. Uma pessoa errada pode destruir seu futuro. Uma pessoa errada pode arruinar com o chamado que Deus tem para a sua vida. Deus tinha um propósito para Sansão. E o propósito foi arruinado porque ele escolheu uma pessoa errada para entregar o coração dele. Bom, eu quero mudar essa história. É possível mudar essa história? É claro que é. Por isso que Deus deixou essa história de Sansão registrada na Bíblia, para trazer ensinamentos para mim e para você. É possível mudar essa história. E eu quero trazer para você nessa noite a revelação de como nós mudamos essa realidade, como nós iremos reverter esse quadro, como nós podemos entrar novamente no propósito de Deus para a nossa vida, como nós podemos cumprir o propósito que Deus estabeleceu para nós desde quando nós nascemos. É possível isso, irmão. É possível isso, minha irmã. Nós podemos viver e experimentar isso. Você entende? É possível. Dá para mudar, dá para mudar. Eu quero dizer, dá para mudar, meu irmão, dá para mudar. Aleluia. Pastor, como que eu mudo essa história? Pastor, como que eu mudo essa realidade? Vamos avaliar aqui Sansão. A primeira coisa é ele dar uma olhada no cenário. Como é que estava a vida dele naquele momento? Olha o que acontece. Juízes capítulo 16, versículo 21. Os filisteus prenderam Sansão, furaram os seus olhos, levaram ele para Gaza, prenderam ele com as algemas de bronze, colocaram ele para girar um moinho na prisão. Sansão começa a olhar a sua realidade, e ele começa a entender: Deus não me chamou para isso. Ele está ali cego, irmão. Os filisteus arrancaram os olhos de Sansão, ele está cego. Uma pessoa que ela foi caindo nas ciladas do inimigo, ela não consegue enxergar aquilo que é óbvio. Está todo mundo vendo que você vai dar com os burros na água e vai se quebrar, só você que não vê. Só você que não enxerga, o diabo te cegou. Você não está enxergando o óbvio, minha irmã. Sansão começa a ver isso. Eu não estou mais enxergando. Sansão avalia o cenário e ele começa a ver: eles me prenderam com algemas de bronze. Deus me chamou para ser um libertador e agora eu estou escravo. Como pode, irmão? Ele avalia isso: eu nasci para ser libertador e agora eu estou escravizado, preso, com algemas nos braços, irmão. Ele nasceu para trabalhar para Deus, mas agora ele está trabalhando para o diabo, moendo o trigo para os filisteus. Nasceu para trabalhar para Deus, mas agora está trabalhando para o diabo. Então ele olha esse cenário, ele avalia esse cenário. Pastor, e como que é que eu começo a mudar? É quando você avalia o cenário, a ficha cai e você começa a se arrepender, porque você diz para você mesmo: Deus não me chamou para isso, Deus não me fez nascer para isso. Eu preciso viver para Deus, eu preciso viver os planos de Deus. Eu não vou morrer servindo o diabo, eu vou morrer para a glória do nome de Deus. É isso, irmão. Aí o que aconteceu aqui com Sansão, ó, versículo 22. Contudo, quando ele avaliou o cenário todo, ele viu aquela realidade, choque de realidade. Contudo, o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Diga aleluia. Quando ele começou a se arrepender, o cabelo voltou a crescer. A força de Sansão estava onde, irmão? Você lembra? Na hora que ele caiu na cilada da Lila, ele perdeu o cabelo.
Mas na hora que ele começa a se arrepender, o cabelo volta a crescer. Olha os careca que está perto de você e fala assim: seu cabelo vai voltar a crescer. Aleluia! É profético, seu cabelo vai voltar a crescer. O Sansão, ele começou a se arrepender, e quando ele começou a se arrepender, o seu cabelo começou a crescer. Irmão, quando nós começamos a nos arrepender, algumas coisas nós fazemos. Primeiro, se eu comecei a me arrepender, você se arrependeu. Sabe qual é a prova de uma pessoa que ela se arrependeu de verdade? Sabe qual é a prova? Preste atenção. Pastor, me arrependi. Prova de que você se arrependeu de verdade é quando você sai dos ambientes que você frequentava, que estava te levando para o buraco, e você corta os relacionamentos que estavam te levando para o buraco. Essa é a prova de que você se arrependeu. Se não mudar os ambientes e os relacionamentos, é só historinha da carochinha. A prova de que você se arrependeu é quando você muda o ambiente e muda os relacionamentos. Filho pródigo. O filho pródigo está lá e ele começa a se arrepender. Quando ele se arrepende, sabe o que ele faz? Vou sair desse ambiente, vou voltar para a casa do meu pai e vou parar com os relacionamentos que eu estava lá. Irmão, se você está arrependido mesmo, você precisa cortar alguns relacionamentos que estavam roubando o propósito de Deus para a sua vida. Tem que cortar. Eu estava estudando essa semana sobre um neurônio que nós temos. Aliás, olha para o vizinho que está do seu lado e veja se ele tem neurônio. Todo mundo tem neurônio, né, irmão? Tem neurônio? Tem, Caju? Você tem neurônio? Eu acho que tem gente que não tem neurônio não, Fábio. Michele, tem neurônio? Se você tem, né? Mas ela falou assim: eu tenho, mas olhou para o lado assim, como quem disse: acho que meu marido não tem, não, brincadeira. Não, todo mundo tem neurônio, tem ou não tem, gente? Tá. Então, no meio dos nossos neurônios, existe um neurônio chamado neurônio espelho. E o que é o neurônio espelho? O neurônio espelho é aquele que é ativado através do comportamento das pessoas que estão próximos a nós. Eu vou te dar um exemplo da ativação do neurônio espelho. Você está numa roda assim, com um grupo de pessoas, e de repente, um dos que estão na roda começa a abrir a boca para bocejar assim, ó. Automaticamente, você faz o quê? Você vai bocejar também. Alguém ali já bocejou, já, ó, ativou o neurônio espelho. Tá vendo? Você está num grupo de pessoas batendo um papo, conversando, e de repente alguém chega e, ó, na roda, a gente já está ali há um tempo, alguém bota o pé assim, ó, e cruza o braço. O que acontece com outros? Cruza o braço e bota o pé também. Por quê? O neurônio espelho, ele é ativado e faz você imitar o comportamento de alguém que está próximo a você sem você perceber. Sem você perceber. É por isso que existem muitas pessoas caindo em ciladas e falam bem assim: mas eu não queria. Caindo em armadilha, mas eu não sei como que eu entrei nessa. O seu neurônio espelho foi ativado e você repetiu o comportamento das pessoas que você convive. Eu já sabendo disso, eu vou usar isso a meu favor. Irmão, use a seu favor isso intencionalmente. Se eu sei que eu tenho um neurônio espelho, esse neurônio, ele é ativado com o comportamento das pessoas que estão próximos a mim, de quem que eu vou andar perto? Fala para o seu vizinho: seja gente boa que eu te chamo para jantar na minha casa. Aleluia. Aurélio, eu só vou andar perto de gente boa. Por quê? Eu quero imitar. Quais são as pessoas que você olha o comportamento e a vida delas e fala: cara, admiro essa pessoa aqui. Eu admiro. Conviva com ela que você vai repetir o comportamento dela. Olha, um outro exemplo. Você olha pessoas
que elas convivem muito tempo e falam igualzinho. Você já viu gente que fala igual? Cara, o sotaque dessas pessoas, o que é isso? Neurônio espelho, irmão. Eu vou usar isso intencionalmente a meu favor e intencionalmente para me proteger. Se eu sei que tem pessoas que elas têm um comportamento errado, elas falam de uma maneira que não é a maneira como eu quero falar, elas vivem que é de uma maneira como eu não quero viver, elas se comportam da maneira como eu não desejo me comportar. Eu intencionalmente, eu vou cortar esses relacionamentos, irmão. E isso é a prova de que eu me arrependi. A prova de que eu me arrependi é eu sair dos ambientes que eu frequentava e cortar os relacionamentos que eu estava sendo conduzido para me destruir. E a terceira coisa, se eu realmente me arrependo, eu preciso então voltar a cumprir o propósito de Deus, voltar a fazer aquilo que Deus me chamou um dia para fazer. Deus fez Sansão nascer com um propósito, meus irmãos: livrar Israel dos filisteus. Esse foi o propósito. Ah, é? Então eu estou arrependido e eu vou voltar para o propósito e vou cumprir o propósito. Olha o que acontece aqui, ó. Bota na tela aí, capítulo 16, versículo 29. Então Sansão abraçou as duas colunas centrais sobre os quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a mão esquerda em outra coluna. E disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida empurrou com toda a sua força, e o templo desabou sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Oh, meu irmão, que morra eu. Você entende? Nós precisamos ter uma decisão de morrer aqui nessa noite, para que os planos de Deus na nossa vida possam sobreviver, para que o nosso futuro possa ser um futuro glorioso na presença de Deus. É uma noite onde nós temos que decidir morrer, irmão. Preste atenção. Jesus, em uma certa ocasião, disse para os seus discípulos: se o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai dar muitos frutos. Irmão, Jesus, um dia ele morreu naquela cruz, e ele decidiu morrer para que pudesse dar vida para todos nós, e segundo diz a Bíblia, uma vida com abundância. Alguém morreu para que nós possamos ter vida. Então a nossa decisão é morrer para dar vida para outras pessoas que estão observando a nós. É nós morrermos para dar vida para nossa família que precisa de nós. É nós morrermos para trazer vida para o futuro que Deus tem planejado para as gerações que vêm a partir de nós, irmãos. É uma decisão de morrer. É uma decisão de morrer, meu irmão. Aleluia, 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 aleluia. O profeta Eliseu, ele fez muitos milagres no seu ministério. Muitos milagres. Mas o maior de todos os milagres que o profeta Eliseu fez, não foi quando ele estava vivo, mas quando ele estava morto. Depois de morto, Eliseu no túmulo, um jovem no meio do povo morre. E alguém fala: pega esse menino que está morto e leva ele lá onde está o profeta Eliseu enterrado. Mas ele está morto.
não importa, mesmo depois de morto, o profeta ainda faz milagres. Então eles pegam o menino morto, levam até o túmulo onde estava Eliseu e jogam o menino. Quando o menino bate nos ossos de Eliseu, o menino volta à vida. E por que o menino volta à vida? Porque um profeta decidiu morrer para que outras pessoas possam viver. Nós temos que ser os profetas dessa geração, que iremos morrer para fazer muitas outras pessoas viver. Nós iremos morrer para fazer muitas outras pessoas viver. Será que você pode dar um brado de vitória?